caminho. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, Senhor, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Oh, teu amor é para sempre, para todo sempre, Senhor, é o teu amor. Oh, tu és bom. Aleluia, Deus é bom. Oh, aleluia. Jesus é bom, irmãos, Ele nunca vai deixar de ser bom. Ele continua sendo bom. Ele não mudou. As pessoas podem mudar, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E Ele é bom. Ele não tem, o amor dele não tem fim. Amém, queridos? E vamos dar continuidade aos nossos salmos hoje, né? Hoje com os nossos salmos
43 e 44, tá? Isso mesmo, 43 e 44. E nós vamos, crendo na unção do Espírito Santo, né? No poder de Deus, na graça de Deus, para fluir de acordo com aquilo que o Senhor nos revela a respeito da sua maravilhosa palavra. Nunca se esqueça daquilo que Jesus Cristo disse, né? No meio da tentação, quando o diabo estava provando ele, né? Fazendo ele ser provado diante do deserto ali naquela situação, Jesus respondeu para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra, irmãos. Não só para viver uma vida de fé e de vitória, mas você não consegue viver num mundo que jaz no maligno, como é este mundo, né? Um mundo cheio de tantas coisas ruins, tá? Você não vai conseguir viver se não estiver cheio da palavra. Amém, queridos? Se estiver cheio do que está escrito na palavra, que vai produzir fé. Então, o Salmo 43 é um salmo bem pequeno, tá? Um dos menores salmos da Bíblia. Não o menor, mas um dos menores. E diz assim no versículo 1: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, um salmo clamando a Deus por auxílio. Mais um salmo expressando esse clamor diante de uma situação de dificuldade, em que o salmista chega no final e diz: por que está abatida, ó minha alma? Há um ou 2 dias atrás, 2 dias não, ou foi na live passada ou foi na outra, atrasada, que eu falei sobre essa questão de que temos sentimentos, né? Os nossos sentimentos são reais, eles não são fictícios, né? E Deus, e é bom que se diga, às vezes as pessoas pensam que a alma é pecaminosa. Não, irmãos, a alma não é pecaminosa, senão Deus não iria criar a alma, o ser humano, com essa tríplice natureza, né? Um espírito, uma alma e um corpo, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses, nós devemos santificar em tudo, no nosso espírito, alma e corpo. E assim é a tríplice natureza do homem. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A tua alma são as tuas emoções, tuas lembranças. E Deus criou a alma como uma bênção. Não é pecado ter sentimentos, tá? Não é pecado nenhum. É preciso botar as coisas no equilíbrio, no prumo de Deus, do jeito que a palavra coloca. Então, nós não devemos ser descontrolados emocionalmente, nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções. Se nós formos guiados só pelas nossas emoções, nós vamos sofrer muito aqui nessa terra. Mas é por isso mesmo que em Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia deixa clara que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Graças a Deus que nós temos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia, nos guia, nos mostra o caminho onde nós devemos andar. Mas para que isso aconteça é preciso deixar a alma debaixo do controle do Espírito, não é isso? Sendo guiado pelo Espírito e uma alma renovada pela palavra. Então Deus não é contra as suas emoções, não é pecado sentir, tá? Não é pecado nenhum, tá? Na verdade, Deus usa as nossas emoções, tá? Por quê? Porque faz parte do pacote de como Deus criou você, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que devemos ter cuidado é que as emoções devem estar controladas pelo Espírito. E um outro cuidado que a gente deve ter é aquele que eu sempre digo aqui,
lembrando que o Velho Testamento, em especial os Salmos, né, porque esse Salmo está no Velho Testamento, eles foram escritos debaixo de uma outra dispensação, tá? Eram pessoas fiéis, sim, que estão no céu, sim, tá? Mas Jesus ainda não tinha vindo, então ele não tinha ainda pago o preço pelo pecado, o resgate da humanidade, e é por isso que não havia também uma instituição divina chamada igreja, né? Não havia o corpo de Cristo, e como não havia sido derramado o sangue de Jesus para resgate de muitos, então as pessoas não podiam nascer de novo, porque eram pecadores, tá? E hoje nós não somos pecadores redimidos. É um dos maiores enganos que alguns teólogos colocam. Nós não somos pecadores redimidos. Isso aí está errado. Ou a pessoa é pecador ou não é pecador. Mas o que confunde eles e faz eles chegar a dizer isso é que se você comete pecado, então você é automaticamente pecador. Mas pecador é aquele que peca contumazmente, aquele que repete, é reticente, ele sempre quer pecar. Esse é o pecador, é o ímpio, a pessoa que quer pecar. Um cristão, ele por não ter ainda sua mente totalmente renovada com a palavra e ter vivido muito tempo no mundo e ser bombardeado pelo mundo, pode ser que ele cometa algum pecado, mas isso não faz dele um pecador. Tanto é verdade que não faz dele um pecador, porque um cristão, quando comete pecado, já se sente condenado. E segundo a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, o que prova que não tinha pecado. Comete o pecado quando a pessoa cai e pratica aquele pecado. Então isso não faz da pessoa um pecador. Então a expressão pecador redimido é em si só uma grande contradição, porque Jesus veio para nos resgatar e tirar todo o pecado da nossa vida. Amém? Um pecador é alguém que é ímpio, irmãos. Não é todo mundo que é pecador. Tá? As pessoas têm aquela ideia ilusória, pensam, todo mundo é pecador. Que conversa é essa? Segundo a Bíblia, não. A Bíblia nos chama de santos. Como é que o santo é pecador? Não é verdade? Você não é pecador, você é santo, santificado por Deus. Mas as pessoas têm essa ideia errada porque pensam assim, se alguém é santo nunca erra. Isso é ilusão. Até Paulo errou, a gente vê aqui até os apóstolos errando. Não é verdade? Quando Paulo chegou e teve aquela confusão lá com Barnabé, ele errou, irmãos. E isso faz dele um pecador? Ora, ele é um santo. Assim como eu sou um santo e você que nasceu de novo é um santo, irmão. Por que nós somos santos? É porque somos bonzinhos? Não, nós somos santos porque o sangue de Jesus, que é poderoso, nos justificou de todo e qualquer pecado e nos fez justiça de Deus. Então, pecador é aquele que quer pecar, que tem prazer no pecado. Essas pessoas que, por exemplo, não vão na igreja e acham que todo mundo que vai para a igreja é tolo e prefere estar nas cervejarias, mesmo diante de uma pandemia como essa, para estar bebendo e dizendo que aquilo é diversão, eles querem pecar, eles ali são pecadores, eles querem viver nas farras, nas orgias, nas coisas do mundo, nas coisas malignas. Isso aí é um pecador, mas alguém que está querendo servir a Deus não é pecador, irmãos. Não é pecador. Então essa citação pecador redimido é o que eu digo assim, tudo bem, a pessoa pode crer do jeito que crê, quiser crer, né? Mas é de se questionar uma teologia baseada nos fracassos. Então as estatísticas de fracasso é quem determina as explicações teológicas, né? Então se as pessoas não são curadas, então deve ser Deus na sua soberania que não quer curar, tá? Se você comete um pecado, então na verdade eu não sou santo, eu sou um pecador redimido. Então é toda uma série de frases de efeito teológicas que não estão na Bíblia, tá? Não está na Bíblia, não existe isso. Um cristão ser um pecador redimido. Não existe isso, é uma invenção teológica, né? E isso é perigoso, porque quando você começa a acreditar que você é um pecador redimido, você meio que bota a mãozinha em cima dos pecados que você comete, né? O que é que eu posso fazer? Eu sou tão fraco, né? A carne é fraca, né? E Jesus não estava falando sobre isso quando ele disse orai porque a carne é fraca. Ele estava falando da fraqueza física, que os discípulos estavam dormindo na hora que ele estava lá orando e pedindo para orar ao menos uma hora. É nesse sentido que é a fraqueza da carne. Ele está falando que a força física,
por causa da queda do homem, faz com que o homem tenha limites. Ele tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Por isso que a carne é fraca, tá entendendo? O espírito está preparado para passar 24 horas ligado, mas a carne se cansa. É isso que Jesus quis dizer. Então tem pessoas que ficam, eu sou um pecador redimido, o que é que eu posso fazer? Eu caio aqui, caio acolá. Tem até uma música que criada desse jeito, né? Cai aqui, cai acolá. E por si só, irmão, a própria lógica, agora não vamos nem para a Bíblia, vamos para a lógica. Se você começa a acreditar que você é isso, você vai agir conforme isso, tá? Se você começa a acreditar e falar que é um pecador redimido e que quer que se pode fazer, afinal de contas tu não aguenta e tu peca aqui, peca amanhã, peca depois, e você vai agir assim, é tudo conforme a sua fé, né? Mas a Bíblia não diz que nós somos pecadores redimidos, a Bíblia diz que nós somos santos. Quando Paulo escrevia as cartas, ele dizia aos santos que estão na cidade de Éfeso, aos santos. Não dizia aos pecadores redimidos pela graça de Deus que estão na cidade de Éfeso. Ele não diz isso. Ele diz aos santos, irmãos. Você tem que crer na totalidade da palavra, tá? E aqui, no Velho Testamento, eles estavam numa outra realidade. É por isso que eles começam a reclamar, né, na verdade, né? Até quando, Senhor? No versículo 2, por exemplo, o salmista diz: por que me rejeitas? Tá? Agora pensa bem, você nasceu de novo hoje, né? Vamos falar do dia de hoje. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você é filho de Deus, o próprio Espírito do Senhor veio fazer morada dentro do seu coração, Ele te guia, tá? O Senhor tem contato direto contigo, né? O véu foi rasgado, significa que você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de padre, pastor, de quem quer que seja para ter acesso a Deus. Qualquer filho de Deus, qualquer um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem acesso à santíssima presença de Deus, tá? Então você tem acesso à santíssima presença de Deus. Deus deu o seu próprio Filho para você ser salvo, né? Para você crer nele e ser salvo. Agora pensa bem, se cabe a você uma pergunta do tipo: por que tu estás me rejeitando, Deus? Você acredita que Deus rejeita a mim ou a você ou a qualquer um? Não, irmãos, Ele não vai rejeitar nem a mim, nem qualquer um que nasceu de novo não está rejeitado diante de Deus. Porque é o que a Bíblia diz, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, porque está Deus reconciliado com o homem através de Jesus e não imputando as suas falhas, não lançando em rosto os seus pecados. Por quê? Porque Jesus tirou o pecado de você quando você, lá na cruz do Calvário, quando você recebe a Ele como Senhor, esse pecado é retirado da sua vida. Então Ele não está rejeitando você, Ele não vai rejeitar você, Ele não tem nenhum projeto para rejeitar você. Então, como é que o salmista está dizendo? Por que está rejeitando? Isso é a maior prova de um versículo que mostra uma realidade diferente, uma dispensação diferente, tá? Precisamos ter muito cuidado disso, porque há muitas pessoas pregando em cima de textos do Velho Testamento. E é por isso que há muita confusão e divisão nas igrejas, né? Se todo mundo cresce como tem que crer, não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma caixinha fechada e todo mundo igual, não é isso. Mas crendo como tem que se crer, no mínimo, um requisito básico, né? Um fundamento da fé cristã é a gente entender que Jesus pagou o preço. O cristianismo é liberdade, irmãos. O cristianismo é ser justificado pela fé e não pelas obras. Cristianismo é isso. Então, quando você pega o Velho Testamento, você tem que ver que ele está apontando para realidades que se cumpriram no Novo. Não é para você viver segundo o padrão do Velho. Você pega o Velho Testamento para ver os tipos, né? As simbologias, para aprender com aqueles homens e mulheres que estavam naquela situação que era inferior à sua. Sim, inferior, porque o livro Hebreus mesmo fala isso, né? Não sou eu, não é a minha igreja, né, a minha denominação, nem o pastor Sérgio Neve está criando isso. A palavra de Deus diz, a palavra diz que nós estamos numa superior aliança baseada em superiores promessas. Superiores a quê? Ao Velho Testamento. É uma superior aliança, a aliança do Velho Testamento, e baseada em superiores promessas. Ou seja, as promessas do Novo Testamento são mais reais para a sua vida do que a do Velho.
E não quer dizer que o velho saiu de moda, não é isso. É porque o Velho Testamento, ele estava só sendo a sombra das coisas que viriam. Isso é preciso ficar bem fechado, bem colocado no seu coração. Não esqueça disso para você não viver uma vida de tormenta. E algumas pessoas até pegam um salmo como esse e começam a chorar quando as coisas estão ruins, né? E não sabem eles que quem está fazendo a tormenta é o diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora, irmãos, presta bem atenção. Você está numa situação difícil, qualquer que seja, financeira, emocional, não sei, talvez na área de saúde, ou o que quer que seja, você está debaixo de uma pressão muito grande. E se Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância, você acha que vida em abundância está no pacote da vida em abundância? Viver em sofrimento, viver debaixo de tormenta? Mas Jesus disse, no mundo terás aflições. Sim, ele disse que você teria aflições, mas ele logo diz, tenham bom ânimo, ou seja, se alegrem, porque eu venci o mundo. O que significa essa frase? Você pode estar submetido, ou à mercê, melhor dizendo, de tribulações, mas pelo fato de Jesus Cristo ter pago o preço, você vai vencer as tribulações, tá? Então nunca é um sentido negativo, de tristeza, de abatimento. O que é que você pode fazer? Eu sou um pecador redimido, né? E a minha vida é assim mesmo. Não, irmãos, é uma atitude positiva, irmãos. Paulo e Silas estavam naquela prisão, no livro de Atos fala, e estavam aprisionados, eles podiam estar reclamando e dizendo, olha aí, tá vendo, a gente vai seguir a Jesus, olha o que acontece na vida da gente. Mas o que foi que eles fizeram? Eles, meia-noite, irmãos, veja o que é uma prisão da Grécia, né? Uma prisão grega do primeiro século, num frio, né? Numa imundície, numa sujeira medonha naquele lugar, à meia-noite, com os pés e as mãos atados num tronco. É bem desagradável um negócio desse. Eles podiam estar reclamando da vida. O que é que eles fizeram? Estavam entoando louvores, e por causa dessa atitude de fé, mesmo numa situação dificultosa, eles estavam cumprindo ali o que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Eles estavam debaixo de uma aflição, mas aí Jesus Cristo disse, tenham bom ânimo, se alegrem, porque eu venci o mundo. Aí o que é que eles fazem? Eles têm bom ânimo, eles começam a louvar e a adorar a Deus, e porque Jesus venceu o mundo, o poder de Deus veio ali e despedaçou tudo por causa dessa atitude de fé, porque Deus ama fé, irmãos. Deus não ama choro. A Bíblia diz no Novo Testamento que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A única tristeza que Deus deseja é a que vai operar o arrependimento para você se alinhar, mas não uma vida de tristeza, tá? E aqui no Velho Testamento eles dizem, até quando tu nos rejeitas, tá? Então é preciso você entender aquela realidade que ele está vivendo. Aí você pensa assim, mas pastor, se é assim, qual é a utilidade, então, de eu ler um salmo como esse? Muita, porque não é só isso que ele fala outras coisas aqui, ele fala realidades de como Deus age, tá? O versículo 5 é a maior prova disso, porque ele tem uma roubo ali, de uma unção que vem sobre ele, de uma profecia, e ele mesmo dá a resposta para ele mesmo, né? Por que está batida a minha alma? Espere em Deus, não te perturbas, eu ainda vou ver um milagre, né? Então, é assim que você tem que agir, não se abata, irmãos. Situações difíceis podem vir sobre a sua vida, mas não se abata. Como diz Paulo, nossa livre, pequena e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se vê são temporais, mas as que não se veem são eternas, irmãos. Os nossos valores são eternos, a nossa vida é eterna, o que age sobre nós é a eternidade. É isso mesmo, o poder da eternidade, né, do porvir e do milênio e de tudo mais, já está à disposição de nós hoje, irmãos. O que é então isso de impor as mãos sobre os enfermos e ele ficar curados, como disse o Senhor Jesus? O que é isso? Ora, é o poder do milênio, a cura, o reino de Deus, que para nós não vem por visível aparência. Para os judeus vai vir com visível aparência lá
na época do milênio, mas para nós, o reino de Deus do milênio já está dentro de nós. E quais são as características do milênio? Cura, preservação, paz, direção, prosperidade. Tudo isso já está disponível para você por causa do sacrifício de Jesus e porque você é filho de Deus e faz parte da família de Deus. Amém, queridos? Então ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida? Por que está vendo as coisas naturais? Porque está assim. Essa é a revelação para nós hoje no Novo Testamento. Não fica abatido, irmão. Eu sei que a tristeza pode vir, mas dá uma resposta à tristeza, tá? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, às vezes isso parece, algumas pessoas pensam que é uma coisa ridícula, né? Tá? Mas eu disse aqui, presta atenção nessas frases que eu sempre repito, porque se eu estou repetindo é porque é muito importante e pode ser uma revelação para você. Olha, o contrário de fé é medo, e o contrário de plenitude do Espírito Santo é vergonha, timidez e se achando ridículo. Tá? É o contrário, isso é o contrário. E às vezes as pessoas podem pensar, por exemplo, que é ridículo olhar para o espelho assim e começar a rir, né? Eu estou rindo de quê? Eu sou algum palhaço, né? A pessoa pensa, eu sou algum bobo. Isso é alienação, né? Isso é a pessoa que não bate bem em juízo. Mas, irmão, você tem que rir mesmo, porque foi assim que o profeta no Velho Testamento animou o povo lá quando estavam restaurando os muros da cidade de Jerusalém que estava derrubada. E eles disse, olha, parem de chorar, vamos comer coisa gostosa, coisas doces, coisas gordurosas. Ele estava mais ou menos dizendo nos dias de hoje, come aí um chocolate, a barra de chocolate, e vamos comer também um churrasco, vamos fazer um churrasco bem gorduroso, uma picanha, né? Mais ou menos isso, né? Ele disse, vamos comer coisas gordurosas, coisas doces, e aformosei o rosto, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Claramente fazendo menção de que nós devemos agir pela fé para andar em alegria, tá? Isaías capítulo 12, versículo 3, se eu não me engano, diz assim, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O que são as fontes da salvação? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas ou as fontes da vida. As fontes da vida estão no teu coração, porque é ali que habita o Espírito Santo, é ali que Deus derrama a fé, é ali que o Senhor Jesus está, tá? Tudo que você tem, e inclusive o seu espírito, é manifesto pela atitude do coração. Amém, irmão? O seu coração é o seu espírito. Então, o que significa vós? Veja, é um texto do Velho Testamento, mas como é Isaías é maravilhoso, porque Isaías é um profeta profundamente messiânico. As profecias de Isaías têm muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Todos eles, mas Isaías é bem específico nisso aí. E ele diz assim, vós com alegria tirareis águas. Água é o que, irmãos? A água na Bíblia só tem pelo menos duas grandes simbologias. A água ou é espírito ou a palavra. A palavra tem o poder de lavar como a água e o espírito ele vem como as muitas águas, tá? Então ele está dizendo aí que você vai tirar do poder do milagre da palavra dentro do seu coração com atitude de alegria. Não é lindo isso? É uma atitude de alegria que vai fazer brotar o melhor de Deus dentro do seu coração. É numa atitude de alegria que você vai formosear o rosto. É numa atitude de alegria que você vai perceber, vai acalmar a tua alma, vai deixar de estar abatida e vai realmente ver como Deus vê, né? As coisas espirituais em primeiro lugar, tá? Então é com uma atitude de alegria que você tira águas de dentro do seu coração. Você tira direção, você tira poder, você tira o milagre de Deus para a sua vida, tá? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Um grande milagre, um grande agir de Deus, algo sobrenatural começa com uma atitude de coração, tá? Tudo começa com uma atitude de coração. E se você ficar triste o tempo todo lamentando, você não vai conseguir ver o milagre de Deus. Se você tem que ver com os olhos da fé. E os olhos da fé são abertos quando você tem uma atitude correta com o seu coração. Amém?
Vamos para o outro salmo, que o tempo está passando. Ok, então esse aqui é o Salmo 43. Vamos para o 44, tá? E no 44 ele diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm... Salmo 44, tá? Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que antes, outrora, tu fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua direita, a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que levantam contra nós. Eu não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saíste com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucra com o teu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha vergonha está sempre diante de mim, e cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, e nem se desviaram nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado a Deus, Ele que conhece os segredos do coração. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre, porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém? Mais um salmo onde eles estão reclamando ou fazendo um clamor, melhor dizendo, diante da situação. E eles aqui colocam, que Deus, deixou ele de lado e tal. E você sabe muito bem que Deus não deixa de lado, tá? Mas ele diz também uma outra coisa. Veja só. É interessante no versículo 11 que ele diz: entregaste-nos como ovelha para o corte e nos espalhasse entre as nações, Então ele está falando aqui também no 22, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente e somos considerados como ovelhas para o matador. De que é que você se lembra disso? Era exatamente fazendo menção a esse versículo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, Ele diz exatamente isso, eu vou abrir aqui. Ele diz: por amor de ti somos entregues como ovelhas para o matadouro. Então é aqui Romanos capítulo 8, versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todos, e fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora é interessante e bastante, eu queria que foi até bom ter citado esse versículo aqui e ter vindo para Romanos, porque não é interessante que Paulo, que era um conhecedor profundo das Escrituras, porque Paulo tinha sido treinado para ser rabino, ele foi treinado aos pés do rabino Gamaliel, e ele era bastante conhecedor do Velho Testamento. Não é interessante que Paulo, num capítulo onde ele fala profundamente sobre a bondade de Deus e o cuidado dele por nós,
e que nada nos separará do amor de Cristo, ele cite esse salmo que nós estávamos falando aqui. Veja que o contexto é totalmente diferente. Lá no salmo, o salmista diz assim: nós não nos abandonamos de Deus não, mas estamos aqui sofrendo, né? Por amor de Ti, nós estamos sendo entregues como ovelha para o matadouro. Mas é uma coisa assim, não dá para a gente saber exatamente o que estava acontecendo naquela época, porque os demais textos do Velho Testamento mostram que toda vez que Israel pecava, vinha uma grande tormenta com relação aos inimigos de Israel, que eram espinho na carne, era essa expressão usada, contra Israel. E vale salientar outra coisa, irmãos: no Novo Testamento o relacionamento é pessoal, mas no Velho Testamento o relacionamento era nacional. Então Deus se relacionava com o povo de Israel, com a nação de Israel, e o Espírito Santo vinha sobre os reis, profetas e sacerdotes, tá? E quando um rei cometia falhas, o povo todo sofria e a nação toda sofria. Então é complicado a gente saber exatamente por que é que eles estavam passando por aquela necessidade, quando os demais textos da Bíblia mostram que toda vez que o rei ou a liderança de Israel estava errada e o povo se corrompia e vinha um problema. Então às vezes tinha ali um profeta, uma ou outra pessoa que estava seguindo a Deus, ou até mesmo num tempo de impiedade muito grande, como no tempo de Elias, que ele pensava que estava sozinho, e Deus disse a ele que reservou 7.000 joelhos que não dobraram para Baal. Então Deus sempre teve um remanescente, mas a nação toda sofria por causa do erro da maioria e da liderança especificamente. É um tratamento totalmente diferente do que acontece hoje, né? Então sou eu responsável pelos meus próprios erros, você é responsável pelos seus próprios erros. O relacionamento é individual, a salvação é individual e o juízo é individual, vale salientar isso. Deus não está derramando juízos até antes da grande tribulação. Deus não está derramando juízos sobre as nações, tá? Eu quero que alguém veja e prove que houve algum juízo de Deus sobre alguma nação, ou sobre alguma nação desde o tempo que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Não, porque o relacionamento de Deus é individual. Agora a salvação é individual, alguém tem que receber Jesus, tá? Então, mas no Velho Testamento era diferente. Como a bênção do Senhor vinha sobre Israel e a aliança de Deus era sobre a nação de Israel, quando a nação de Israel errava, ou quando a sua liderança errava, ou quando o rei de Israel errava, o juízo vinha sobre toda a nação. Então é bem diferente do tempo de hoje, tá? Então quando o salmista diz assim: se a gente tivesse esquecido de Deus, aí ele não poderia dar conta disso, a não ser que ele seja o rei, né? E neste caso a gente não tem clareza se esse salmo é de Davi, tá? Eu estou dizendo isso porque existem muitas possibilidades. Você precisa entender que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz, e quando nós pensamos que deve ter alguma coisa, é porque nós não temos entendimento, inclusive dessa questão das dispensações e de como Deus tratava o relacionamento dele com a nação de Israel, que é diferente do relacionamento dele agora com um filho de Deus, com alguém que nasceu de novo. Mas veja como é interessante que Paulo, agora na Nova Aliança, ele como um apóstolo para os gentios, ele quando cita esse salmo que está havendo essa grande reclamação, ele diz no versículo 31, né? No versículo 29 em diante, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Da Nova Aliança, tá? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que a pergunta é diferente do que o salmista fez. O salmista diz: não nos esquecemos não, mas até quando, Senhor, tu vai esquecer da gente, né? Então aí ele diz aqui, Paulo diz agora na Nova Aliança: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É uma posição totalmente diferente da posição do povo de Israel quando estava fazendo aqueles salmos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí ele pega o texto lá que nós lemos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelha para o matador. Por que ele usa isso? Ele está dizendo, olha, Deus nos dá todas as coisas, nós somos salvos, nós vamos para o céu, nós somos abençoados, mas é automático. Se nós nascemos de novo, o inimigo vai levantar pessoas para tentar atormentar. Por quê? Porque você é salvo, você é curado, você é provisionado, você é abençoado, mas nós estamos no mundo, e no mundo, esse mundo jaz no maligno, tá? E o diabo não vai ficar satisfeito com a tua vida, então ele levanta perseguições. E como é que você deve fazer então? Viver a sua vida de fé, como Paulo e Silas, mesmo que viesse uma perseguição como aquela que eles estavam sofrendo, ao ponto de ficar numa cadeia à meia-noite, eles decidiram pelo melhor. Eles decidiram com alegria tirar águas das fontes da salvação, como diz Isaías capítulo 12. Eles decidiram louvar a Deus, ou como Paulo está dizendo aqui, aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, como porventura juntamente com ele não nos dará todas as coisas. Então não é pelo que você está vendo, irmãos. É interessante isso aqui que eu falei agora, que não é pelo que você está vendo, porque nesse salmo mesmo que nós estamos lendo, é o Salmo 43, né? Veja o que está escrito aqui no final, né? É 43 ou 44? 44. Veja o que está escrito no final. Não é no 44, é no anterior. Porque ele diz assim, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, esperei em Deus, pois ainda eu o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Então ele está condicionando o louvor, ainda vou louvar ele quando a situação mudar. E isso não é fé. Fé é o contrário, fé você louva para depois o milagre acontecer, como Paulo e Silas fizeram. Você está vendo como é diferente? É a mesma Bíblia, ela não está se contradizendo. Você precisa entender que aquelas pessoas no Velho Testamento, eles estavam submetidos a uma grande pressão, mas eles não eram a habitação permanente do Espírito de Deus. Isso é muito importante, porque tem muita gente que compara a gente com Davi, com Samuel, e são duas coisas. Olha só o que Jesus Cristo disse, tá? Jesus, quando no episódio lá de João Batista, Jesus disse assim, olha, dentre os nascidos de mulher, não houve alguém como João Batista, né? Aí ele diz assim, porventura, entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele deixou claro, o menor cristão é maior do que o maior profeta do Velho Testamento. Por quê? Porque você agora é justificado pelo sangue de Jesus, justiça de Deus, habitação do próprio Deus. Então, é uma situação diferente, irmãos, tá? Eles foram salvos pelas obras deles, tá? Você é salvo pela fé. Na verdade é uma atitude nobríssima, muito nobre, né? É uma atitude de nobreza quando você não vê nada ao redor e crê assim. Não foi isso que Jesus Cristo disse para Tomé? Tomé toca nele e diz, Deus meu, é verdade, né? É Jesus mesmo. E aí Jesus disse, porque tu me viste, tu cresce? Mais bem-aventurados serão aqueles que não me verão e crerão. O que significa mais bem-aventurados serão? São mais nobres, tá? São pessoas que não precisam ver para crer. É você, irmãos, sou eu, é você, somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que somos a igreja do Deus vivo, nação santa, nós cremos mesmo sem ver. Você não está vendo Jesus por aqui, tá? Você não está vendo. Claro que tem pessoas que têm visões abertas, né? E dons do Espírito Santo para o dom de sabedoria, discernimento de espírito e tal, palavra de sabedoria.
palavra de ciência e discernimento de espírito, profecia e tal, os dons do Espírito Santo, mas eu não estou falando disso, você não está vendo aqui de uma forma material Jesus, mas você crê. E essa atitude de crer, mesmo quem vê, mesmo sem ver, faz de você bem-aventurado, uma pessoa nobre, tá? Então você tem que fazer como Isaías diz, o nobre permanece na sua nobreza, você tem que permanecer na nobreza de agir em fé, irmãos. Isso é nobreza. Nobreza não é nascer de uma família nobre. Nobreza é ter uma atitude nobre, uma atitude de integridade, uma atitude de palavra, uma atitude de perseverança, uma atitude de fé, uma atitude de filho de Deus, irmãos. Não se esqueça dessa promessa que está em Romanos 8. Paulo diz, aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Amém? E então o Salmo 44, né, ele termina com essa último versículo que diz assim: levanta-te para nos socorrer e resgata-nos por amor da tua benignidade. Então, veja, é uma realidade diferente, mas aí você pensa assim, mas pastor, eu não entendo como esse salmo possa levantar a minha fé. Claro que sim, até mesmo de uma forma indireta. Primeiramente indiretamente, porque você está numa posição superior. Você agora é nascido de Deus, você faz parte da família de Deus, você faz parte da nação santa. Então Deus não rejeita você, Deus te ama como amava o povo de Israel. Mas o povo de Israel ainda não tinha, naquela época, vindo o Messias para pagar o preço pelo pecado, tá? Então você não é esquecido de Deus, você é importante pelo Senhor. Mas lembra dos ensinos que nós falamos aqui. Você tem que ter uma atitude de fé, de perseverança e de alegria, porque com alegria é que você tira águas da fonte da salvação. Lembrando do que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, tá? Muita gente pensa ali que está falando do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Fruto do Espírito humano renascido. Ali está falando entre a carne e o espírito, que luta entre si. Então é uma luta interior entre a tua carne, que quer fazer coisas que não estão agradando a Deus, que precisa ser subjugada e crucificada, e o teu espírito, que quer agradar a Deus. E o fruto do espírito é amor, alegria. Alegria é uma decisão, irmãos. Você tem que decidir todo dia viver em perseverança, viver em alegria, irmãos. Não vai nessa do diabo. O diabo é especialista em atormentar a mente com pensamentos depressivos, de tristeza, irmão. Então você tem que crer no que está escrito na palavra. Crer que está escrito lá está escrito que você tem dentro do seu coração a alegria do Senhor. E não só a alegria, tudo mais do fruto do Espírito, né? Benignidade, bondade, fidelidade, não é isso? Domínio próprio. Então você não é descontrolado, não. É por isso que eu falei no início aí do perigo dessa história de crer no início que você é um pecador redimido. Quando você diz eu sou pecador redimido, então você agora já não vê mais nenhuma força em você para vencer o pecado, né? Por quê? Porque você é um pecador. Então a tradução dessa invenção teológica é pecador redimido, é mais ou menos assim: eu me emociono por Deus, eu amo ao Senhor, eu sou um cristão, então eu sou redimido. Mas como eu peco ali, acolá, e eu sou fraquinho, né? Então eu sou um pecador, como todos nós somos pecadores. Isso é um erro, irmão, teológico tremendo, uma heresia brava mesmo. Por que é heresia? Porque pode atormentar e acabar com a vida de fé de alguém, irmão. Tudo aquilo que vai botar você para baixo, que vai deixar você triste, que vai deixar você sem andar em vitória, se vai deixar você totalmente desguarnecido de proteção, sem uma atitude de intrepidez, sem uma atitude de fé, é algo que não procede de Deus. Se não procede de Deus, mesmo parecendo Bíblia, parece religioso, parece de Deus, mas não é Deus. Então isso é
heresia, é algo que não está de acordo com os princípios da palavra, tá? Isso, você não é isso, irmão, você é santo. Paulo começava as cartas dizendo aos santos, tá? Você foi santificado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sacrifício de Jesus, melhor dizendo. O sangue de Jesus, ele tem poder justificador. É o que a Bíblia deixa claro. Ele justifica, ele purifica, ok? Então é preciso entender essa totalidade. Lá em Romanos, no capítulo 10, diz o seguinte: esta é a palavra da fé que nós pregamos: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração credes que ele o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí ele diz o seguinte, presta atenção: por que a pessoa é salva? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A confissão da boca vem, nesse caso aí, pelo fato de dizer: Jesus é o meu Senhor, Ele é meu Salvador e meu Senhor. Mas a justificação, quando fala de justificação, está falando de quê? Do poder do sangue. O sangue justifica, o sangue purifica. Ué, qual é a relação do poder do sangue com crer que Jesus ressuscitou? Sabe por quê? Porque se Jesus ressuscitou, significa automaticamente que ele pagou, ele comprou, ele fez tudo que tinha que ser cumprido. O está consumado foi consumado. Então ele foi lá, não cometeu pecado, morreu na cruz de Calvário, passou 3 dias e 3 noites no inferno, no seio da terra, e depois ele foi ressuscitado, levou o sangue ao templo não feito por mãos humanas para a justificação de todo e qualquer que crê nele, e se tornou, depois da ressurreição, o justificador, o intercessor, o sumo sacerdote da nossa confissão e o primogênito de muitos irmãos. Então já foi feito. Então quando eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a justificação do sangue se comprova na minha vida, porque eu estou crendo que Jesus não é só o Filho de Deus, mas Ele é o Filho de Deus, porque Ele cumpriu tudo que tinha que ser necessário para justificar, para me resgatar da vida do império das trevas, melhor dizendo, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por isso que você é justificado. Então olha só, com a boca se confessa a respeito da salvação: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E com o coração, pelo fato de você crer que Ele foi ressuscitado, você é justificado. Ok? Então, quando a pessoa diz eu sou um pecador redimido, ele está fazendo, desculpa o termo, mas tudo bem, por falta de conhecimento, porque foi ensinando errado, está fazendo pouco caso do poder justificador do sangue de Jesus. Porque quando Jesus justifica, Ele purifica você e santifica e faz de você um santo, justiça de Deus. Então você agora sim é alguém que nasceu de novo, é um filho de Deus, tá? Não é um pecador redimido. Você não é pecador, você é filho de Deus, você é santo de Deus, tá? Mas eu cometi pecado, confessa o teu pecado. Esses pecados que se cometem aqui ou acolá, uma vez ou outra, é por conta da renovação da mente. A mente, a opressão maligna, a tentação maligna que vem contra os teus pensamentos. Então a carne é o quê? O corpo e pensamento desalinhado. Então o diabo vem com aquelas tentações. Qual é a solução? Você crucificar a sua carne. Como? Renovando a sua mente e com o fruto do Espírito chamado domínio próprio se dominar e agindo conforme Deus te deu condições de agir. Amém, queridos? É assim que é a vida cristã. Todo dia é uma decisão. Todo dia você decide andar em fé. Todo dia você decide confessar a palavra. Todo dia você decide andar como Deus chamou você para andar. E aí, os benefícios de Deus, o poder, os milagres e tudo mais se manifesta na sua vida. Espero ter sido uma bênção para você, como foi para mim, esses salmos no dia de hoje. Amém, queridas? Sejam abençoados, Damos um abraço aqui na cidade de Maringá. E todo mundo que é da igreja de Maringá também,
eu te dou desejo uma noite abençoada, um dia abençoado, final de dia abençoado, em nome de Jesus. Amém?